Oi, irmãos, vamos nos assentar. Só rapidamente, antes de passar a palavra para o presbítero Solano. É claro que o nosso objetivo maior aqui é de fato aprender e ouvir a palavra de Deus. E eu quero pedir realmente a compreensão dos irmãos. Eu sei que a gente quer interagir com os preletores, mas nesse período do intervalo é complicado, porque às vezes eles têm que beber água e voltar rapidamente, e como eles são muito amáveis, eles vão dar atenção. Só que isso produz um atraso na nossa volta, e por isso a gente está começando na hora, mas não está terminando na hora. Eu só quero pedir a compreensão dos irmãos após o término, tanto de manhã como à noite, aí vocês ficam à vontade. Eles vão estar aqui à disposição para conversar, dar um alô, né? Mas nesse período do intervalo a gente precisa ser bem rápido, não só com os preletores, mas uns com os outros, tá bom? Só para a gente não perder, porque nós já estamos com a hora bem avançada, e nós ainda temos uma segunda palestra e a mesa redonda. A mesa redonda a gente vai deixar aos irmãos toda a liberdade que quiserem ficar, e os que não quiserem podem ir, mas os que quiserem ficar nós vamos ter 2 microfones lá atrás e 2 aqui na frente. Vai ser um tempo limitado de no máximo 30 minutos, dado o avançado da hora, tá bom? Vou passar a palavra então ao presbítero Solano, para que ele dê comunidade. Vamos procurar nos aquietar. Eu queria fazer nesse momento uma oração pelo presbítero Dário. O reverendo Jonas teve que sair, está dando assistência lá. Ele está estável, mas a família, sim, fica aflita, porque espera ele acordar, né? Ele está aos poucos deixando, os médicos estão tirando os sedativos aos poucos, mas já tem 10 dias que ele está assim, desacordado por influência dessa medicação. E vamos estar orando para que o Senhor Deus tranquilize a família. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos que Tu és não só o Criador, mas o sustentador da vida. Sabemos que cada célula do nosso corpo tem o controle total e absoluto do Senhor. E sabemos também que o Senhor sabe o que é melhor para o seu povo. Queremos nesse momento entregar nas Tuas mãos este servo do Senhor, este presbítero, este pastor do Teu rebanho, que está ali no leito de hospital, suplicando que por Tua vontade, assim for, Senhor, Tu restaures, Tu faças recobrar a consciência e a perfeição da sua lucidez, dos seus movimentos, e para a alegria e edificação do Teu povo, para que sejam rendidas ao Senhor muitas graças. E que nesse período de espera Tu tranquilizes esta família, Senhor, concedendo-lhe a paz que excede todo o entendimento. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Presbítero Solano. Muito bem. Acho que a maioria dos participantes já está aqui conosco. Vamos começar então essa segunda palestra, que ela é uma visão de como o cristão pode interagir com o mundo à sua volta. Educação escolar, cristã e cultura. Esse é o nosso tema. E eu queria falar um pouquinho da definição aqui, porque nós estamos falando de educação cristã ou educação escolar cristã. Quando falamos isso, não estamos falando de educação religiosa. Não estamos falando daquela educação que é ministrada sobre a Bíblia, especificamente, ensino religioso, educação religiosa, que é a esfera da igreja, é a esfera da instrução que nós damos quando falamos sobre a palavra de Deus. Essa pode e deve estar presente na escola cristã, mas educação cristã, e eu gosto mais do termo educação escolar cristã, significa ministrar todas as áreas do conhecimento, abordar todas as áreas de instrução, alicerçado numa visão cristã de mundo, compreendendo que cada área daquelas flui do Deus Todo-Poderoso, que é a fonte do conhecimento, e é Ele que possibilita as pessoas desenvolverem habilidades, pesquisas e conhecimento dessas áreas, como é Ele que capacita que nós compreendamos como funciona esse mundo e esse universo no qual Ele nos colocou. Então, resumidamente, a gente poderia dizer que é o ensino de todas as áreas de conhecimento
que claramente se firma em alicerces e princípios universais abrigados pela fé cristã, que reconhece a pessoa de Deus e suas interações com a sua criação e que aprecia o seu papel como fonte do saber. Então, nós estamos falando de cultura e educação escolar cristã, uma educação às crianças, adolescentes, que se firma nesse princípio aqui. Poderíamos dizer que o que nós estamos falando, em última análise, é não sonegar a verdade de Deus. O sistema secular de educação sonega a verdade de Deus. Ele se propõe a ensinar o todo da realidade, mas ele sonega toda a parte transcendente da realidade, que é a pessoa de Deus e a sua existência e interação com o universo que ele criou. E cultura? Qual a definição que a gente podia dar para a cultura? A palavra vem de trabalhar o solo. Significa trabalhar o solo, né? Cultura, cultivar, né? Cultivar são termos afins. Mas cultura nós entendemos como sendo a aplicação do conhecimento humano em atividades que possuam mérito e qualidade. Importante essas duas qualificações. Atividades humanas existem muitas, e aquelas que possuem mérito na produção humana ou qualidade, nós classificamos como cultura, não esquecendo que o envolvimento na cultura não significa na produção de cultura, mas a grande parte nossa se envolve na apreciação do que outros criam, de atividades que fluem de outras pessoas capacitadas por Deus para produzir cultura. Podem ser pessoas com dons específicos, artísticos, literários, historiadores, ou artistas que desenvolvem atividades que nós chamamos de culturais. Uma outra visão também, cultura às vezes é utilizado como sendo a expressão artística e cultural de um povo. Designa, por exemplo, fala-se de cultura brasileira. Quando se fala cultura brasileira, está se falando da expressão artística e cultural do Brasil. Cultura norte-americana, cultura francesa. Então, às vezes a palavra, o termo é utilizado para designar especificamente aquilo que é produzido por um povo nessa área. Agora, duas perguntas importantes para o cristão. O cristianismo é antagônico à cultura, ou será que ele é incompatível com ela? Perguntas que nós temos que lidar com essas questões aqui, ter as respostas a ela. E uma outra que é quase uma consequência, os cristãos devem formar uma cultura própria, uma cultura específica própria dos cristãos. E algumas respostas que têm surgido aí. Uma delas vem de Bertrand Russell, já falecido, nasceu em 1872, faleceu em 1970. E a resposta dele é sim, o cristianismo é antagônico à cultura. Bertrand Russell dizia que o cristianismo é inimigo da cultura. Né? E ele é um ateu, ou era um ateu, né? Hoje ele já tem outra perspectiva, mas não adianta mais. Mas ele foi ateu durante a sua vida, e ele escreveu um livro, Why I Am Not a Christian, Por que é que eu não sou um cristão? Publicado primeiramente em 1927, com uma edição substancial em 1957, várias edições ao redor do mundo, certamente está traduzido em português também. O Bertrand Russell, ele se popularizou por sua postura hostil ao cristianismo. Ele apresentou o cristianismo como sendo um grande atraso na história da humanidade. Na realidade, ele dizia que o cristianismo era algo contraproducente à cultura da raça humana. Enquanto que quando você se abstraía do cristianismo, você podia desenvolver cultura livremente. Se você estava submerso em uma mensagem, um modo de vida, uma visão cristã, então você estava atrasando o progresso da humanidade, o cristianismo. Essa era a visão de Bertrand Russell. Ele escreveu assim: até onde alcança a minha memória,
não existe uma palavra nos evangelhos que exalte a inteligência. Então, foi a afirmação dele para mostrar o antagonismo dele contra o cristianismo. E, consequentemente, ele dizia que, como ele era uma pessoa culta e que gostava da cultura, o cristianismo era antagônico à cultura. Na realidade, ele cita um personagem histórico, Lucrécius Carus, mais ou menos 50 anos antes de Cristo. Lucrécio já dizia assim: religião é uma doença nascida do medo, uma fonte de misérias incontáveis à raça humana. Então, Lucrécio, que era um ateu também, ele tinha essa observação, essa visão de que a religião era um atraso, uma doença incontável à raça humana, prejudicial à raça humana. A resposta, cristianismo é antagônico à cultura, pode ser respondida também com não. Não, o cristianismo é harmônico com a cultura. Ele não é antagônico, mas ele é harmônico. Mas você tem duas reações aqui, e isso pode apresentar até um falso dilema para a nossa percepção e compreensão. Não, o cristianismo é harmônico com a cultura e, consequentemente, o cristianismo deve criar sua própria cultura, suas próprias formas de expressão ou de expressões intelectuais e artísticas. Mais uma outra resposta é não, o cristianismo é harmônico com a cultura, cristianismo e cultura representam caminhos paralelos. Os cristãos devem se envolver e aceitar normalmente as manifestações culturais da humanidade. Então, esse é um tema que sempre vai despertar. Talvez você nunca tenha parado para formular assim claramente qual é a sua opinião sobre isso, mas lá no fundo, toda discussão que você vai ter em casa com seus filhos adolescentes, com você mesmo, com outras pessoas, os irmãos, vai, no que diz respeito à nossa presença e interatividade nesse mundo, ela vai gravitar em torno dessas questões aqui. O cristianismo cria uma cultura própria, ou o cristianismo se desenvolve paralelamente e nós aceitamos normalmente. Uma coisa que a gente não pode perder de vista, o nosso objetivo quando a gente examina esse tema, essa questão de cultura, é que nós cristãos, nós temos que ser avaliadores da cultura e não somente consumidores dela. Nós temos que ser avaliadores da cultura. Nós não podemos perder o nosso fio de prumo, nós não podemos perder os nossos diferenciais, os nossos alicerces, a nossa visão. Não podemos deixar sumir aquela questão de que as nossas convicções ético-culturais, elas têm que ter base na palavra de Deus, elas têm que fluir da palavra de Deus. Essa não é uma área imune, estanque, que não pode ser permeada pelo cristianismo. O cristianismo ele é visto como tendo simplesmente dois tipos de postura com relação à cultura: isolamento e rejeição. Cristãos que se isolam, formam sua própria cultura, rejeitam a cultura, ou uma aceitação acrítica, uma aceitação sem crítica, uma aceitação abrangente. Isso seria, então, uma visão que as pessoas têm do que é o cristianismo, do que são os cristãos, do que são o povo de Deus. E alguns autores têm se debruçado sobre esse dilema, entre eles um chamado Richard Niebuhr, que também já é falecido, 1894, 1962. Mas quando você estuda essa questão de cultura, e principalmente se você estuda do ponto de vista cristão, inevitavelmente você vai esbarrar no livro dele, Cristo e Cultura, que ele escreveu lá em 1951. É um dos clássicos nessa área. Ele tenta exatamente examinar, analisar as reações que os cristãos apresentam às questões culturais da humanidade. Ele era um pastor da Evangelical and Reformed Church em St. Louis, nos Estados Unidos. Foi professor na Universidade de Yale. E foi lá que ele publicou esse livro, e é o irmão mais novo de um outro teólogo famoso, Reinhold Niebuhr. Esse Reinhold,
ele é um conhecido teólogo neo-ortodoxo. O Richard Niebuhr, que não deve ser confundido com o irmão, não apresenta algumas nuances teológicas de neo-ortodoxia, que é uma corrente que aparentava ser contra o modernismo teológico, mas ela tem muitos problemas também. E ela espiritualizou muitas coisas que terminam sendo igualmente destrutivas da fé cristã histórica. Não, o Richard Niebuhr é o que escreveu esse Cristo e Cultura. Um clássico, como eu disse, nesse campo. Está aí a foto dele, assim, meio pálida, esquálida, parece que foi tirada poucas horas antes da morte, mas é a melhor foto que eu consegui dele aí. Você vê que o livro dele está traduzido, foi traduzido por uma editora católica, né, Paz e Terra. Está aí a primeira edição, Christ and Culture. E está aí, nesse canto direito, nós temos um livro que foi publicado, contendo o texto dele, em comemoração, parece-me que há 50 anos da publicação, e com vários artigos que comentam o livro dele. Foi feita uma edição conjunta comemorativa dos 50 anos de escrita. Você vê que é um livro que fica recorrente aí, várias edições, e sempre na crista da onda. O que ele traz nesse livro dele, Cristo e Cultura, é um tratamento, como eu disse, da reação dos cristãos à cultura. E na visão de Niebuhr, ele classifica no seu livro Cristianismo e Cultura 5 posições que os cristãos têm com relação à cultura. A primeira delas é a de isolamento, e ele chama ela de Cristo contra a cultura. Cristãos que, ao verificar a cultura do mundo, se isolam e acham que há uma incompatibilidade ali latente e o Cristo é sempre visto, ou a mensagem cristã é sempre vista contra a cultura. A segunda classificação que ele faz, eles têm um grupo de cristãos que se rende, é a postura de capitulação. Cristo da cultura, vê Cristo em todo canto, está tudo bom porque Cristo é o Senhor do universo, então as manifestações culturais você sempre tenta olhar com olhares róseos e trazer para dentro, e essa assimilação termina também marcando a igreja e a forma da igreja de cultuar e tudo mais, né? Essa postura de capitulação. Cristo sobre a cultura, é a classificação de espiritualização. Olha a cultura como se desenvolvendo aqui e as questões cristãs estão mais acima. Não, a minha fé está acima disso, tal, e aí você não permeia a cultura e nem deixa que ela seja tocada ou vista aqui em relação às questões da fé. Questões da fé estão num compartimento separado. Uma quarta postura, quase próxima da primeira, Cristo e a cultura em paradoxo, mas ela tem uma nuance diferente. É a classificação de tensão constante. Ele diz assim: alguns cristãos se envolvem na cultura, participam, apreciam e sempre estão com aquele sentimento de culpa, que não deviam estar fazendo aquilo porque e essa tensão nunca vai ser resolvida, porque a fé diz uma coisa, a cultura diz outra, e você não vai conseguir resolver essa tensão. Os cristãos, de acordo com esses que estão nessa categoria, estão destinados inexoravelmente a viver até o fim dos seus dias nessa tensão permanente com relação à cultura. E a última posição, os autores têm isso daí, eles colocam várias posições, e a última é sempre a deles, a que ele defende mais, é Cristo transformador da cultura, que ele classifica como sendo a posição de resgate. Seria aquele grupo de cristãos que apreciam, veem as manifestações culturais, mas que veem que a fé cristã tem algo a dizer, a pontuar, a contribuir e até a resgatar questões que às vezes estão lá adequadamente manifestadas, mas soterradas ou coloridas pelo fator pecado.
E o papel dos cristãos seria não de se isolar, mas de apontar e tentar redimir esses aspectos também no que diz respeito à cultura. 5 posições que ele classifica, que eu menciono por obrigatoriedade, porque estamos falando do assunto cultura, e ele é um marco nessa questão. Mas eu prefiro a abordagem trazida por um grande teólogo norte-americano também, e uma pessoa que contribuiu muito para a decantar e purificar a visão da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, que é J. Gresham Machen, igualmente falecido, 1881 a 1937. Ele foi uma das vozes que se levantou com muita contundência contra o liberalismo teológico dentro da Igreja Presbiteriana e, no final, principalmente no campo missionário, estavam ocorrendo alguns desmandos e ele levantou a voz e várias pessoas o apoiaram. Eles terminaram sendo alijados da Igreja Presbiteriana e formaram o Westminster Theological Seminary, que é um seminário que se mantém fiel até os dias de hoje, que tem formado algumas pessoas na nossa denominação também, e a Igreja Presbiteriana Ortodoxa nos Estados Unidos, que é uma denominação não muito grande, mas que também se mantém fiel às Escrituras, não tem nada desses últimos desenvolvimentos que nós temos visto lá dentro do presbiterianismo norte-americano. E Machen escreveu um artigo numa revista ou numa publicação, são aquelas revistas quase livro, do seminário de Princeton Theological Review, isso em 1913, ou seja, antes do Niebuhr escrever o livro dele, Machen já estava escrevendo. E o nome do livro, do artigo dele, que é um artigo extenso, é Cristianismo e Cultura. E um aspecto que me chamou a atenção é que ele entrelaça a questão da cultura e da apreciação cultural com a educação, que é um tema, né, que é muito presente na minha preferência e abordagens, então me chamou bastante a atenção, e eu prefiro a abordagem que Machen dá a essa questão do que aquela bem fragmentada que o Niebuhr dá. Ele diz assim: o nosso inteiro sistema de educação superior é projetado para manter a religião e a cultura distanciadas ao máximo possível e para ignorar a questão do relacionamento que existe entre elas. Durante 5 ou 6 dias da semana, nós nos empenhamos para adquirir conhecimento. Estudamos as ciências naturais sem considerar o seu impacto ou falta de impacto sobre a teologia natural ou sobre a revelação. Estudamos a história tomando o maior cuidado para evitar o maior dos movimentos históricos, que começou com a pregação de Jesus. Nos domingos, por outro lado, recebemos instrução religiosa que solicita muito pouco o exercício do intelecto. Machen estava falando que nos domingos parecia que as pessoas queriam apenas carregar as emoções. Interessante, né? Como ele tinha uma visão, isso em 1913, ele está falando de situações que nós sabemos que estão ao nosso redor, experimentamos essa questão mesmo. E aí, Machen coloca 3 caminhos, ou 3 posturas. Lembram que Niebuhr colocou 5, o Machen coloca 3. 3 caminhos para essa questão do relacionamento com a cultura. A primeira, ele chama de rendição e destruição do cristianismo. Leva a isso. E ele a coloca como sendo a subordinação da crença aos modismos da cultura. Subordinação da crença aos modismos da cultura. Machen escreve o seguinte: essa solução está sendo favorecida realmente, apesar de inconscientemente até certo ponto, por uma grande e influente parte da igreja contemporânea. A eliminação do supernatural do cristianismo, tão comum hoje, na realidade torna o cristianismo meramente natural. Então ele está falando principalmente do modernismo teológico, que alija o sobrenatural, que tem terminologia cristã, termos cristãos, palavras cristãs, fala-se muito de amor, tudo, mas nega-se
a grande parte da palavra de Deus, toda parte que é sobrenaturalmente ali colocada e que emana de Deus. Ele diz assim: o cristianismo tornou-se um produto humano, uma mera parte da cultura humana. Subordinando o cristianismo à cultura, estamos efetivamente destruindo o cristianismo. E aquilo que continua existindo sob o antigo nome é uma falsificação. Vocês querem um exemplo disso nos dias de hoje? Quando você fala às vezes com crentes que têm argumentações sociológicas. Argumentações sociológicas relacionadas, por exemplo, com a questão do casamento entre sexos ou da aceitação do homossexualismo, e a questão, não, mas isso é o que Paulo pensava naquela época, mas o mundo mudou e sociologicamente não se aceita mais essa postura. O que é isso? É exatamente uma rendição do cristianismo à cultura. Qual é a consequência disso? A destruição do cristianismo. Né? Então, nós vemos isso aqui com muita frequência, como isso ocorre até mesmo dentro da igreja, dentro do segmento evangélico, que não está nem falando de modernismo teológico nem nada, mas rende-se à cultura. E a consequência é a destruição do cristianismo. O segundo caminho que ele aponta é rejeição e destruição da cultura. É exatamente os cristãos que se isolam e olham sempre a cultura com desconfiança. E ele diz o seguinte: argumenta-se que a cultura deste mundo deve ser, pelo menos, algo indiferente ao cristão. Gente, vamos prestar atenção a essas colocações dele, porque muitas vezes expressa o nosso pensamento, viu? Muitas pessoas piedosas na igreja hoje estão adotando essa solução na essência e no espírito. Admitem que o cristão deve ter uma parte na cultura humana, mas consideram tal atividade como um mal necessário. Tais pessoas nunca podem participar das artes e ciências com algo que se pareça com entusiasmo, porque elas consideram tal entusiasmo uma falta de lealdade ao Evangelho. Tal posição, diz Machen, nem é lógica e nem bíblica. Mas ele apresenta uma terceira via aqui. E como eu disse, todo autor coloca as posições, e a terceira que ele defende aqui com mais intensidade, que é a consagração cristã da cultura. Cultivo. Conquistando a cultura. Essa é a alternativa que ele apresenta. E vejam a pertinência do que ele diz assim: em vez de destruir as artes, as ciências, ou serem indiferentes a essas, vamos cultivá-las com tanto entusiasmo quanto fazem os verdadeiros humanistas, mas ao mesmo tempo consagrá-las ao serviço do nosso Deus. Em vez de sufocar os prazeres provenientes da aquisição de conhecimento ou da apreciação do que é belo, vamos aceitar esses prazeres como presentes do nosso Pai Celestial. Em vez de, e aí ele coloca aqui, fazendo referência às outras duas posições, em vez de obliterar a distinção entre o reino e o mundo, ou, por outro lado, B, retirar-se do mundo para um tipo de monasticismo intelectual modernizado. Vamos, e aí ele coloca, sair com alegria e entusiasmo para sujeitar o mundo a Deus. O que Machen tem em mente é despertar os cristãos para que eles entusiasticamente adentrem todos os campos de conhecimento e permeiem a cultura e a resgatem, e demonstrem e brilhem a sua luz no meio de um mundo que está carente por essa luz, carente por lucidez. Essa é a visão dele. E como verdadeiramente a fé cristã entende e interage com a produção cultural da humanidade? Será que a interação vai ser desse jeito aí, né? Está o nosso amigo aí no sofá. Vamos ser benevolentes, achar que ele está lá com uma lata de Coca-Cola. E aí assiste a novela das 6, das 7, das 9, das 10,
aqueles programas de alto teor intelectual da Luciana Gimenez, Goldsmith, o pânico. Isso é interagir com a cultura, é essa percepção que nós temos aqui do que é interatividade, interação com a cultura? Certamente que não. Envolvimento com a cultura precisa de algumas raízes teológicas também, conceitos que são muito importantes nessa relação cristianismo-cultura. Duas doutrinas que são chaves para que a gente entenda como devemos adentrar essa questão ou tê-la, e principalmente nas escolas cristãs, como é que deve ser manuseado. Primeiro, a questão do mandato cultural, e segundo, a doutrina da graça comum. Mandato cultural e doutrina da graça comum. O que seria o mandato cultural? Diz respeito à criação. O mandato cultural nós encontramos lá, começando em Gênesis 1, 27, onde fala da criação. O homem foi criado, criou Deus, o homem à sua imagem. Aí, sua imagem, o que é que significa isso? Os teólogos entendem que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, isso quer dizer que os atributos comunicáveis de Deus estão presentes. Atributos são características. Então, Deus tem suas características. Os teólogos classificam como atributos comunicáveis e incomunicáveis. Comunicáveis não é no sentido de que ele nos faz saber sobre eles. Não, porque nós sabemos sobre os incomunicáveis também. Comunicável aí é no sentido de comunicação, de comungar, de participar. Tem coisas que são exclusivas de Deus, tem coisas que são compartilhadas com a sua criação. Por exemplo, nós somos seres morais, temos a percepção do certo e errado, isso flui de Deus. A queda afetou esses atributos comunicáveis. Amar é um dos atributos comunicáveis de Deus. Deus ama, nós amamos, mas por causa do pecado nós não amamos perfeitamente. Nós temos problemas, às vezes nem amamos. Não é? A queda teve um efeito na nossa natureza, mas permanecemos ainda como imagem e semelhança de Deus. E caminhamos para a restauração plena dessa imagem e semelhança. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Esse caminhar em santificação e a transformação é a conformação à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez criaturas que pensam, que planejam, que amam. Tudo isso faz parte dessa imagem e semelhança de Deus. João Calvino, sobre imagem e semelhança de Deus, disse assim: a imagem de Deus se estende a tudo aquilo que na natureza do homem excede o que existe nos animais. Nós somos diferentes, nós não fluímos dos animais, não, nós somos criaturas específicas e criadas à imagem e semelhança de Deus. Ora, o ser criado à imagem e semelhança de Deus, com essa característica, é um ser capaz de receber por delegação o domínio sobre a criação. Deus nos fez seres que recebem esse mandato, que é o que nós chamamos do mandato cultural, que é o exercício do domínio sobre a criação. E isso diz respeito à cultura, sim. Deus os abençoou, Ele disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Ora, dominar é impossível sem conhecimento. Então, conhecimento implica em cultura, implica em produção intelectual de mérito. O mandato cultural ele é repetido lá em Gênesis 9, 1 a 3. Gênesis 9 é depois do dilúvio, depois que a raça humana
se desenvolve, mostra a violência, o pecado se exterioriza, então Deus julga a terra, preserva uma família para agora levar a semente até o Redentor que haveria de vir. E a humanidade começa a se desenvolver, dessa vez com uma diferença: se não existia a instituição do governo antes, agora em Noé ela é colocada ali para regular as atividades e para suprimir a violência. Está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6, se vocês tiverem curiosidade depois para ver. Mas nós recebemos de Deus esse mandato cultural, que é dominar sobre essa criação, e isso significa o envolvimento nas áreas de conhecimento e na cultura desta terra. O mandato cultural legitima também todas as áreas do conhecimento. Todas as profissões são honradas perante Deus. Obviamente que existem algumas que não são profissões, né? Por exemplo, vender drogas não pode ser considerado uma profissão, né? Ser soldado do tráfico, soltar fogos lá para avisar que a polícia está subindo o morro, isso não é uma profissão, isso é uma contravenção. Mas todas as profissões representam um cumprimento desse mandato cultural. Se você é pedreiro, se você é marceneiro, se você é arquiteto, engenheiro, médico, você pode até nem ter essa percepção, mas você estava simplesmente cumprindo o mandato cultural recebido de Deus, e dominar a criação e sujeitá-la. E o envolvimento cultural em todas as coisas vai levar à glorificação a Deus. O povo de Deus tem a obrigação de reconhecê-lo e glorificá-lo em tudo, como nos ensina 1 Coríntios 10, 31. Ou seja, cristianismo não é uma filosofia idealista ou compartimentalizada, mas é vida. Você tem que viver a sua fé e viver aonde Deus lhe chamou, aonde Deus lhe colocou. Ser sal da terra e ser luz do mundo. Está envolvido, sim, com as expressões culturais da humanidade. Mesmo as pessoas que não... Agora, graça comum. O que é graça comum? Nós estávamos vendo mandato cultural. Graça comum é aquela medida da graça de Deus que se espalha por toda a humanidade, que possibilita que ele cumpra os seus planos na história da humanidade. Se Deus não tivesse derramando a sua graça comum, o pecado já destruiria toda a humanidade, todos se autodestruiriam. Mas Deus derrama a sua graça comum, que restringe o pecado, restringe no sentido de que ele não se alastra ao ponto em que pode se alastrar. Você diz, mas eu vejo tanta crueldade e violência aqui nos nossos dias. Sim, você tem as situações pontuais, mas você vê que até essas situações são reconhecidas porque não é crente como uma aberração, como uma coisa que faz, que viola o seu direito de ir e vir, ou a sua segurança, ou o que for. Isso é a graça comum de Deus, que é diferente da graça salvífica, graça especial, aquela graça que é derramada, que chama o pecador, o Espírito Santo abre os olhos dele para que ele veja que ele nada é e que tem que se jogar na misericórdia de Cristo. Essa é uma graça específica. A graça comum, ela cai mesmo sobre as pessoas que não reconhecem a Deus. O conhecimento que todos têm vem de Deus. A possibilidade de fazer uma obra de mérito e de valor, que tem beleza intrínseca, vem de Deus. Deus é o doador dessas habilidades às pessoas. E essa é a doutrina que teologicamente é chamada de graça comum. Vários versículos a substanciam e enraizam essa doutrina. Por exemplo, Paulo, ele fala de que o cristianismo não é essa segregação, e ele fala contra os que proíbem o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado, ser recebido com ações de graças. A fé cristã não é
essa série de determinações que não fluem da palavra para que se faça ou não faça alguma coisa. Não, nós fazemos ou não fazemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Mas não é por termos uma vida monástica, sai daqui, vai para o morro e lá você vai ser mais santo. O pecado vai junto. Não é isso que vai santificar, né? Então, todas as coisas criadas por Deus são boas, é o ensino da palavra de Deus. Cultura procede de Deus. A verdade flui de Deus. Richard Sibbes, ele é um autor bem antigo, mas teve essas pertinentes palavras escritas aqui. A verdade, onde quer que seja encontrada, é nossa, ela pertence ao povo de Deus. Consequentemente, não podemos idolatrar essas coisas, mas de boa consciência podemos fazer uso de qualquer coisa produzida pelas mãos humanas. É por isso que aqueles segmentos do cristianismo, lembram dos Amish, lá na Pensilvânia, tem alguns filmes que mostram, eles acham que santificação é congelar lá no século XVII. E então eles não têm nenhuma modernização, não tem telefone em casa, não tem isso, e acham que estão mais se isolando da cultura desse jeito, estão mais próximos de Deus, mas não. É interessante porque até o século XVII as coisas também estavam sendo modernizadas. Eles têm carrinhos puxados por cavalos, e por que é que eles não abandonam as rodas? Ou seja, não há coerência nessa visão de vida, né? Toda verdade é verdade de Deus, e é Deus que possibilita a humanidade como um todo a fazer coisas que nós interagimos com elas com essa consciência de que somos não consumidores da cultura, mas avaliadores da cultura, e utilizamos ela para a glória de Deus. A fé cristã de Richard Sibbes não impediu ele de apreciar a beleza e a verdade existente em todo o universo. O Deus verdadeiro dos cristãos é o Criador da cultura. Não somente isso, mas ele interage com ela. O cristianismo não pode ter uma posição contrária a isso, antônima a essa posição, que é a posição do próprio Deus. Querem exemplos? Olha, querem mais exemplos de interatividade cultural do que na construção do tabernáculo, né? Aqui temos uma representação do que era o tabernáculo, as tendas ao redor, ali. E aí você tem, lá no tabernáculo que está descrito em Êxodo 25, 1 e 9, nós temos cultura e beleza utilizadas por Deus naqueles artefatos que eram colocados dentro do tabernáculo. Olhem, então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que me tragam oferta de todo homem. E então Deus comandou que fosse trazida uma oferta. Que oferta era essa? Vejam, ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de golfinho, madeiras de acácia, azeites para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. E no tabernáculo nós podemos aprender várias coisas, né? Nós não estamos falando aqui de teologia da prosperidade não, gente, mas estamos falando que Deus interage com beleza e Ele se compraz, Ele colocou no universo. No tabernáculo, nós temos aqui a legitimidade das diferentes profissões. Nós temos arte e cultura contidas nos artefatos escolhidos. Tem uma coisa interessantíssima aqui no tabernáculo. Muitos objetos vieram do Egito. Esses objetos procediam de descrentes. Possivelmente, muitos desses objetos que vieram do Egito tinham sido utilizados no culto a deuses pagãos. Mas a origem não contaminava o destino que era dado ali, a eles agora, né? A origem não gruda nas coisas assim. Então, tudo isso era para ser trazido
E nós vemos aqui a aprovação de várias expressões culturais. A mesma coisa que nós vemos com o templo. No templo, nós temos lá no capítulo 6, versículo 7 de 1 Reis, edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nenhum martelo, nem machado, nem qualquer outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto estava sendo edificada. Pedras lavradas, o templo, um edifício inteiro construído sem cimento, com encaixe. O que é que significa isso, né? Precisão, projeto, arquitetura, engenharia, todas essas coisas aqui. E nós vemos no capítulo 7, 14, a descrição de um desses artífices. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Era ele cheio de sabedoria, de entendimento, de ciência, para fazer toda sorte de obras de bronze. Esse veio ter com o rei Salomão e executou as suas obras. Então, no templo, nós vemos tudo isso: planejamento, arquitetura, engenharia, metalurgia, trabalho em cobre e várias implicações acadêmicas, ciências exatas, matemática, física, química, habilidades artísticas, um nível superior à média, buscava-se a excelência ali. E o templo, nós lemos lá na palavra de Deus que ele era um símbolo, capítulo 8, versículo 41, e um testemunho, no versículo 27 do capítulo 8. Um selo de aprovação naquilo que o homem pode produzir de belo. Diversas habilidades, diversas profissões utilizadas para a glória de Deus. Nova Jerusalém, temos várias metáforas que são utilizadas aqui para descrever Nova Jerusalém, e me chama a atenção como a palavra como ela aparece, porque parece que a descrição não se tem, mas ela diz como um comparativo, é alguma coisa que nós nos relacionamos. E essas analogias naquilo que é a nossa percepção do que é preciso, bem feito, belo. É uma construção magnífica, muralhas, portões, fala do perímetro, pedras preciosas, metais preciosos, glorificação da cultura que reflete a glória de Deus. E não existe templo na Nova Jerusalém. Deus reside no meio da glória e no meio da beleza. Então nós vemos também na Nova Jerusalém esse entrelaçamento com coisas belas. Então, só relembrando o que nós temos falado aqui, envolvimento na cultura e nas profissões não é desvio de percurso para o cristão. Excelência e alto nível acadêmico e profissional é uma obrigação para o cristão. Nós deveríamos ser o povo que nos esperaríamos para fazer o melhor, dar o que é melhor de nós. O cristão procura conquistar tudo para a glória de Deus. E a criação, ela não é só utilitária, mas ela é beleza, ela é harmonia estética. O cristão considera Deus como Criador. Ele rende-se às suas demandas, proclama a reconciliação a Ele através de Cristo, no poder do Espírito Santo. Mas cultura, nós dissemos que era o resultado da aplicação do conhecimento humano e desenvolvimento de coisas e atividades que possuem mérito e qualidade, ou envolvimento de outras pessoas nesse estudo e apreciação. Dissemos também que, às vezes, cultura é referido como sendo característica de uma civilização ou de um povo, cultura brasileira, cultura americana. Qual é o desafio de uma educação escolar cristã? Fazer uma análise precisa da situação, porque para a sociedade, para o mundo ao nosso redor, tudo é cultura, vale tudo. Para o cristão, será que é assim mesmo? Será que não tem coisas que nós devemos dizer com todas as letras, isso é lixo, não é cultura? Onde está a nossa percepção? Temos que ter discernimento moral também. Algumas questões imorais se entrelaçam na cultura e são vendidas como se fossem cultura. E muitos líderes cristãos
tem promovido adaptabilidade e assimilação dessas coisas. Perde-se a capacidade de discernimento, falta de compreensão do aspecto purificador do padrão. E que padrão é esse? É a palavra de Deus, são as Escrituras. Qualidade nos dias de hoje é secundária, a espontaneidade e criatividade. São Paulo está toda pichada lá, porque algumas pessoas e autoridades acham que é bonitinho pichar. Isso é espontâneo, isso reflete a revolta da população e não sei o que mais lá, isso emporcalha essa cidade toda. Onde é que está o discernimento? Onde é que está alguém que levante a voz, que diga isso é lixo, tem que ser condenado? Qual o dilema dos educadores cristãos? É esse. Como interagir com a cultura verdadeira? Como ser sal da terra em todos os sentidos? No sentido profético, moral, cultural. Como discernir má cultura e promover uma boa cultura através de uma educação escolar cristã. O ensino de Paulo, ele cristaliza bem esse desafio do educador cristão. E quando eu falo do ensino de Paulo, estou me referindo a certas observações politicamente incorretas que ele fez a um jovem pastor, a Tito. Está lá esse jovem líder que foi colocado por Paulo lá em Creta para colocar as coisas em ordem. E ele disse, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo entre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Tito estava ali não era só para assimilar a cultura da terra onde ele estava, não, mas era para se pronunciar contra uma cultura que fazia com que eles fossem mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Vamos trazer o exemplo para dentro de casa, o jeitinho brasileiro, né? Se o jeitinho brasileiro expressasse somente flexibilidade perante situações inusitadas, tudo bem. Nós queremos e devemos ser flexíveis. Mas o jeitinho, muitas vezes, é fazer atalhos, é contornar coisas que não devem ser contornadas, né? Então, Paulo diria para nós também, repreende-os severamente. Paulo está apresentando um comportamento aqui para Tito que é típico de uma cultura, mas ele analisa os desvios daquilo que é a norma de Deus. E Tito tinha que reconhecer, identificar, fazer cessar e repreender. O educador cristão tem que transformar enquanto ensina, né? As mentirinhas, temos que falar contra elas. Falta de modéstia, será que tudo é fashion? Será que a falta de modéstia tem que ser admissível? Será que a gente não pode falar contra? Casamentos cristãos hoje em dia tornam-se um grande display de falta de modéstia. E olha que a noiva é a mais recatada de todas elas, né? Então, são coisas que a gente tem que estar olhando, né? A cultura do entretenimento, isso faz parte da cultura brasileira nesse sentido de características de um povo. A gente tem que achar que isso é normal ou vamos restaurar as prioridades de vida? A questão do jeitinho que eu já falei. Então, nós temos, como cristãos, que construir cultura de qualidade. Existe, sim, cultura verdadeira, e a tarefa nossa é relacionar o conhecimento de Deus com as verdades da criação. Deus é a fonte de todo conhecimento, e é impossível para nós, para o povo de Deus, nos desligarmos dessa realidade. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, diz o Salmo 24, 1. Filipenses 2,13, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, a educação escolar cristã, ela reexamina todas as expressões culturais. E a gente não aceita esse argumento de é só uma questão de estilo. Não, Filipenses 4, 8, 9 fala de que nós temos que nos concentrar naquilo que é verdadeiro, justo, puro.
nessas coisas. Até os descrentes estão abrindo os olhos, né, para as coisas que não são cultura verdadeira. Um artigo que eu li um tempo desse, de Valcir Carrasco, que não é crente, mas ele disse que foi visitar a Bienal de arte lá. E aí com um amigo, e o amigo ficou na frente de uma tela, a tela era branca, não tinha nada nela. Ele ficou olhando assim, olhando, aí ele disse que passou para lá, para cá, e olhando. Aí ele encostou e disse: por que você está olhando? Estou admirando isso daqui. Aí ele disse: mas não tem nada aí. Ele disse: exatamente, a arte é isso, a arte é transgressão. Mas que conceito é esse, né? Parece essa piada aqui do baixinho aqui, ó. Ele disse, o baixinho está lá e disse: não existe qualquer mensagem intelectual no meu trabalho. É que eu sou baixinho e não consigo preencher toda a tela, né? Só conseguia pintar lá embaixo. E os intelectuais ali estavam tentando captar qual era a mensagem daquele espaço branco lá em cima. Então, se até as pessoas que não são crentes estão abrindo os olhos, não é para você aceitar tudo como cultura, imagine nós, né? E as perguntas são aquelas: tem qualidade ou mérito? Se não tem qualidade ou mérito, vamos reconhecer, né? Glorifica a Deus? Se não glorifica a Deus, vamos também registrar e colocar. Não existe, então, um dilema real entre cristianismo e cultura. Existe uma postura necessária para essa apreciação. E ficam aqui algumas perguntas a serem respondidas. Será que, como cristãos, nos isolamos indevidamente no que diz respeito à cultura? Estamos absorvendo cultura sem aferição por um padrão? O que dizer da cultura de negócios da nossa sociedade? Eu já ouvi um crente dizer, ele tinha uns negócios assim meio estranhos, ele dizia: não, isso é uma mentira de negócios. Aquela era tolerável, porque era no ambiente de negócio. Não, nós estamos perpetuando uma cultura de desonestidade, né? Quais as respostas que o cristianismo tem a dar? Existe um testemunho cristão que se destaca pelo contraste com a cultura socialmente aceita? Qual o papel do cristão na família, da igreja, da escola cristã, na cultura de um povo? Somos verdadeiramente, né, sal da terra e luz do mundo? O que é que eu posso fazer pessoalmente para honrar a Deus em todos os aspectos da minha vida? Gente, a cultura de qualidade, a cultura que é fomentada por uma educação escolar cristã, ou que é fomentada por sua família, dentro de sua casa, pela igreja, ela resulta num testemunho impressionante. Está lá em Deuteronômio 4, 5 e 6, onde nós lemos que tem uma tarefa: eis que vos tenho ensinado. Essa tarefa tem um conteúdo: estatutos e juízos, que requer fidelidade, como me mandou o Senhor meu Deus. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus. Tem um propósito: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos do povo. E aí tem um testemunho enorme. O texto diz: dirão certamente, esse grande povo é gente sábia e inteligente. Por quê? Porque você cumpriu a tarefa que tinha um conteúdo, os estatutos e juízos de Deus. Você é fiel a esses estatutos e juízos. E é nesse estatuto e juízo, na palavra de Deus, que se fundamenta o nosso entendimento perante os olhos dos povos. Dirão certamente, esse grande povo é gente sábia e inteligente. Será que é esse o testemunho que nós estamos projetando? A prática da verdadeira educação escolar cristã vai formar cidadãos que caminharão eticamente, caminharão socialmente e solidariamente e caminharão debaixo das diretrizes e do temor a Deus.
A prática da verdadeira educação escolar cristã tem consciência de que nós somos peregrinos nesse mundo, mas fomos aqui colocados para transformar a sociedade na qual vivemos. Jesus disse que não nos tirava do mundo, nem pedia ao Pai que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. E a verdadeira educação escolar cristã vai apresentar Cristo como a plenitude de Deus para todas as culturas, porque o objetivo de tudo é a glória de Deus. Vamos orar? Ajuda-nos, Senhor, na nossa compreensão dessas questões que são ao mesmo tempo simples e complexas. Simples porque temos a Tua palavra como norte, como alicerce. Complexas porque são tantas as frentes de batalhas internas do nosso lar, na nossa família, externas, eclesiásticas, que às vezes nos perdemos, nos envolvemos em situações, perdemos o foco, perdemos o caminhar cristão. Precisamos de Ti, somos frágeis, sustenta a nossa mão. Em nome de Jesus. Amém.